aspectos que representam a realidade da igreja. A igreja é o local santo. É o ambiente composto por santos. A igreja é formada por pessoas que foram separadas do mundo e compradas com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o local onde Deus habita. E Deus habita em um local santo. Deus santo habita em um local santo. Então a gente viu aí que o tabernáculo ele fala de tudo isso. São aspectos que falam da obra e da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua igreja comprada e redimida pelo seu precioso sangue. Não, hoje não. No finalzinho a gente pode ver. Então, irmãos, a gente está dando continuidade ali, Êxodo 25, quando o Senhor diz: tragam-me ofertas e recebam dele ofertas cujo coração o mover, e dessas ofertas me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele. Irmãos, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. É interessante que Deus ele diz uma palavra para Moisés, ele diz: faça tudo conforme o modelo em que eu te mostrar. É maravilhoso que Deus ele não faz nada escondido do seu povo. Ele tem demonstrado qual é a sua vontade, para que a gente não fique enganado ou venha fazer algo de forma estranha à vontade de Deus. Então, se a gente deseja agradar ao Senhor, a gente deve procurar compreender qual é a sua vontade. Deus ele não é pego de surpresa por ninguém. A palavra diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que nós vivamos para o seu inteiro agrado, e sobretudo lutando legitimamente com as armas espirituais. A gente não pode inventar nada, não podemos criar nada ao nosso modo. O Senhor Deus, por isso que todos os homens do passado, eles foram homens que foram ensinados a andar em temor diante do Senhor, em obediência. A gente vê ali José, de uma forma muito clara. José lá no Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, José ele foi um homem muito obediente. José ele foi andando de ré, ele foi andando na lógica humana para trás, mas em nenhum momento ele se rebelou contra a vontade de Deus. Ali era a vontade de Deus. Então muitas vezes, até um provérbio popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Linhas tortas representam o caminho que nós nunca acreditamos que seja o caminho de Deus. É o caminho que nos contraria. E José foi andando por essas linhas tortas, mas ali era a vontade de Deus. Até que Deus o colocou, ele foi andando para trás, andando e caiu sentado no trono do Egito. Mas na realidade ali não foi nenhuma coincidência, ali não foi nenhuma fatalidade, ali era a vontade de Deus. Então nós precisamos, por graça, procurar conhecer qual é a vontade de Deus para nós outros. E estudar sobre os aspectos do tabernáculo é muito importante, irmãos, muito importante. Porque o tabernáculo ele é feito de várias peças, mas que várias peças elas são um conjunto de uma obra-prima que forma uma orquestra, que forma uma harmonia, tudo harmonicamente, organicamente estão ligados e ali cumprindo a vontade de Deus. A gente sabe que Deus começou falando para o povo, a revelação de Deus ela veio crescendo na realidade. Quando Deus ele fala com Moisés, ele diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles me conheceram.
Mas pelo meu nome eles não me conheceram. Eles me conheceram como o Deus Todo-Poderoso, mas não como o Deus que redime, o Deus que liberta. Desse modo, eles não me conheceram. Ele fala isso lá em Gênesis, se eu não me engano, no 46. Então ele diz que Abraão, Isaac e Jacó não conheceu a Deus pelo nome. Mas quando ele chega ali em Moisés, ele começa a se apresentar. Ele começa a dar o seu cartão de visita de forma mais íntima a Moisés. E Moisés é um homem que começa a experimentar o andar em intimidade com o Senhor. E desde então, você percebe que essa intimidade ele vem aumentando. Por quê? Porque Deus falava no monte. Deus ele já não quer mais falar do monte. Deus já manda erguer um tabernáculo. E desse tabernáculo Deus fala no meio do povo. E do tabernáculo, o Senhor Jesus Cristo vem, destrói o templo. E em 3 dias ergue a igreja, o seu corpo, e é nele que Deus habita, é nele que Deus fala. Então, a gente percebe que a revelação de Deus ela vem crescendo e se tornando mais próxima, mais clara a nós outros. O escritor dos Efésios diz que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. Então, a revelação ela vem crescendo. O desejo por intimidade, Deus vai proporcionando isso de forma mais larga, mais intensa. Ali, Salmos 25, a palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Então Deus deseja que o seu povo se comporte como amigos, como amigas. Jesus diz, eu não vos chamo de servo, mas de amigos, porque eu já disse tudo. Então, o Senhor Deus não tem mistério para nós, não tem mais segredos. O seu Espírito nos foi dado. João nos diz que o Espírito, ele conhece qual é a mente do Senhor, ele sabe qual é a vontade do Senhor, e segundo a vontade do Senhor, ele também intercede por nós. E esse Espírito que está em nós, o Espírito de Deus, ele vai provocando glória e mais glória na revelação, na transformação na própria imagem do Senhor. Então nós temos aí de Deus, da parte de Deus, muita graça. Ali em Efésios 2 diz que Deus derramou abundantemente a sua graça sobre nós, para mostrar a abundante riqueza da sua graça. Então, é tanta luz, tanta graça, que Jesus diz, muitos profetas, muitos nobres, desejariam ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Então, o Senhor Deus, ele tem de uma forma muito larga. Né? Agora, há um problema no nosso meio, no meio do povo de Deus, é que a gente não quer abandonar as coisas de menino. A gente não tem desejado a maturidade. A gente não tem desejado a ser ensinado por Deus. O nosso nobre, né, irmão Davi, ele dizia assim, até de noite, até no recôndito do meu quarto, na minha cama, o meu coração me ensina. Então Davi era um homem que era ensinado de forma muito sistemática, muito constante. Mas era um homem que dizia, ensina-me o teu caminho e andarei nas tuas veredas. Era um homem que desejava esse ser ensinado, andar sob o foco, né, da palavra. E coisa que hoje nós temos desprezado de forma larga. A gente tem visto que a gente ainda anda muito atraído pelas coisas desse mundo, pelas concupiscências dos olhos da carne. Nós somos muito rebeldes em coisas pequenas ao Senhor, né? E não nos portamos como filhos amados, Nós somos muito
rebeldes quanto à vontade do Senhor, em coisas tão mínimas, tão pequenas. E é verdade que Deus, Ele não irá nos responder em uma proporção larga quanto aos desejos do nosso coração, porque Ele diz que Ele só satisfará o desejo do nosso coração quando nós nos agradarmos do Senhor, né? Alimenta-te da verdade, está lá no Salmo 37, alimenta-te da verdade e agrada-te do Senhor, né? Agradar-se do Senhor e alimentar-se com a verdade. Infelizmente, nós estamos nos alimentando de muita porcaria. Muita porcaria, na realidade, é nosso alimento. Eu estava vendo esses dias, tem uma televisão aí, a cabo, estava fazendo uma estimativa do crescimento de vendas dela. Ela cresceu de forma assustadora. Ela cresceu assim, de forma larga. Essas TV por assinatura. Ela nos oferece muita comodidade. Mas essas muitas comodidades, ela traz também muita distração, né? Nos distrai muito, nos mantém muito presos àquilo que ela oferece. Então, são cristãos que estão presos às distrações. Quando não estamos trabalhando demasiadamente, estamos nos distraindo naquilo que o nosso coração se atrai ou é traído. E daqui a pouco nós estamos morrendo, né? Estamos fracos, estamos tropeçando e a gente não imagina o que tem nos aprisionado. É a rebeldia, a palavra de Deus, a vocação celestial. O profeta Eli foi um homem muito leviano quanto à sua vocação celestial. O profeta Eli foi um homem que honrava seus filhos. O profeta Eli permitia que os seus filhos eles praticassem iniquidade e ele não os repreendia. É muito parecido com esses pais que, se alguém chegar e contar que a sua filha foi dormir na casa de uma colega e passou a noite com seu namorado, ele é capaz de parar num hospital psiquiátrico. Mas se disser que o seu filho anda com um preservativo na carteira, ele dá pulos de alegria, porque com o seu filho pode. Seu filho é machão, é garanhão, então ele pode andar na fornicação, andar na contramão da vontade de Deus, né? Não que nós queiramos que os nossos filhos, que ainda não têm uma experiência, que eles vivam uma vida santa, mas pelo menos que em nós haja uma postura. Como é que nós iremos julgar o mundo se nós não julgamos sequer os que estão dentro das nossas casas, né? Então tem que começar da própria casa, andar com honestidade. Então, irmãos e irmãs, o profeta Eli foi um desses homens. E como foi que ele morreu? Ele morre, cai para trás, quebra o pescoço. No mesmo dia morrem seus 2 filhos, Finéias, como era o nome do outro? Era Ofni e Finéias. Então, 2 cidadãos profanos, o seu pai leviano, e eles morrem tragicamente. E a Bíblia diz que na época dele, as visões eram raras. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura. E quando nós trazemos aqui para a comunidade essas figuras, a gente quer mostrar que elas são muito mais do que figuras. Elas são sombras que falam de uma realidade de Cristo. Hoje nós iremos entrar falando sobre os pelos, né, de cabras, ou da pele, do couro, assim como é popularmente falado por nós. Aí está se não me engano, na 3ª página, para quem tem a nossa apostila, na 4ª, né, sobre o tabernáculo, e vai falar dos pelos de cabra. É oferta pela medição ou pela maldição do pecado, certo? Os pelos de cabra.
As cabras eram comuns naqueles dias, e eles usavam o leite, a carne, a pele era usada para muitas coisas, como garrafas de água, etc. E o pelo de cabra era muito longo, escuro e liso, era traçado e tecido em pano. Davi tinha cabelos como pelos negros de cabra. A cabra era um animal sacrificial. A coberta de pelos de cabra era a primeira cortina sobre o tabernáculo. Então, o que revestia a primeira coberta desse tabernáculo era o pelo de cabra. A cabra, esta cor desbotada nos fala de Jesus na sua humildade e pobreza. Peles de cabra eram usadas pelos pobres, ao longo da Bíblia apresenta pobreza extrema. Vamos ler esse texto de Hebreus 11:37, irmãos. Hebreus 11:37. O que diz aí, irmãos, esse texto? Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Amém, né? Irmãos, muitos cristãos vão dizer, graças a Deus que hoje o cristianismo mudou, né? Hoje o cristianismo não é mais o mesmo, apesar do Senhor ser o mesmo, mas como o cristianismo mudou, né? Os irmãos, eles eram rejeitados, eram irmãos que eram provados o tempo todo. Aqui diz que esses irmãos, eles eram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Então, irmãos, com uma postura muito humilde, eles eram pessoas consideradas indignas, né, ao mundo. Eram homens que viveram de forma muito simples, simplória. Homens que eram reprovados por esta cultura da aparência. Vivemos em uma sociedade onde a cultura é a aparência. Se você tem uma aparência, você tem tudo. Ainda que você não tenha talento, mas se você é belo, então você tem tudo, né? Isso nos faz lembrar de que Lúcifer, aquele anjo de luz, parece que pelos descritos ele era um anjo muito bonito, um ser, uma criatura muito bela, mas com um interior corrompido. E assim tem sido a humanidade, né? Tem cara, tem aparência, mas não tem escrúpulo, não tem dignidade. Assim é a humanidade. Então, eram irmãos. Vamos ver um texto, irmãos, para ver um desses irmãos, o irmão Zacarias, 2 Crônicas, no capítulo 24. Nosso irmão Cândido irá abrir junto com os irmãos as nossas Bíblias. Iremos abri-las e vamos lá para 2 Crônicas, no capítulo 24, a partir do versículo 17, nós temos aí a história real do nosso irmão Zacarias. Ele foi um desses denunciadores da impiedade em sua época, na época do rei Joás. E ele encontrou também a morte por causa da sua denúncia do declínio espiritual que vivia o povo em sua época. 24, 17 e 2 Crônicas. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá,
e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes idosos, e aos idosos, postes ídolos, e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz o Senhor, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperarás. Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e os apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei de Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, o pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Amém. Então, irmãos, essa era a constância, né? Sempre que o povo está em rebeldia, a primeira coisa que ele pensa é matar o profeta. Matar o profeta. Vamos matar esse denunciador da nossa iniquidade. Porque quando o povo está em rebeldia, a única coisa que o povo não quer escutar é a repreensão da parte do Senhor. Aquele velho bordão: eu sei, lá vem você, eu sei de tudo, não me julgue, quem é você para me julgar? Eu sei. Então, esse velho bordão e, como esse extremo, a morte do profeta. Então, irmãos, a rebeldia. É por isso que Jesus Cristo, ele veio à terra. Vamos lá para Mateus 11. Mateus, capítulo 11. E nós iremos ler aquele texto tão conhecido que o Senhor Jesus Cristo diz para nós. Qual a sua característica? 27. 11, 27 de Mateus. Tudo me foi entregue. É isso? Isso. 29. 29. Tomai sobre vós o meu jugo. É isso? Isso. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Nós iremos, já que a gente está vendo sobre o pelo de cabra, que representa a pobreza, né, a humildade, esses aspectos, e que os irmãos do passado, muitos andaram pobres, errantes. Aí Jesus diz que ele é manso e humilde, né? Por que manso? Porque e para que essa característica? E quando Jesus demonstrou essa característica de mansidão? Porque ele não resistia à oposição. Jesus, ele foi sempre confrontado com os seus opositores. O que diz lá em Isaías 53, 7, Cândido? Lê para nós. Isaías 53, versículo 7. Jesus, ele foi o manso, porque ele nunca revidou. A Bíblia diz que quando as pessoas o ultrajavam, ele não revidava, mas ele entregava tudo àquele que julga retamente. Então, Jesus é manso por esse aspecto. 53, 7 de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Então você vê que aí, além de aparecer a figura do cordeiro para o matadouro, né? O cordeiro substituto, o cordeiro pela culpa. Então Jesus Cristo não abriu a boca mediante os seus rivais, os seus opositores, seus inimigos, procuravam matá-lo. Jesus nunca pegou uma pedra para tirar de volta. Então, essa primeira cobertura que nós vimos aqui, feita de pele de cabra, representa um dos aspectos da igreja. A igreja também, ela precisa viver essa vida como Jesus viveu, uma vida mansa. Um Senhor Jesus manso, que nunca resistiu. Vamos ver aí, amados, João 8, a partir do 47. Como nós iremos ver que Jesus tinha tudo para atear fogo nessa terra. Jesus tinha tudo, todos os motivos do mundo para destruir a humanidade. Mas ele disse que o Filho do Homem não veio sequer para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus aqui num debate com os fariseus, aqui no capítulo 8 de João, nós iremos ver só um trechozinho a partir do 47, Cândido. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Continue. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és santuários e tens demônio? Só um instante, Cândido, essa letra está acabando com a tua visão. Lê novamente. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Então eles disseram, Jesus, tu és um samaritano. Eles insultaram Jesus. Tu é aquele poveco sem valor para nós. Tu és um samaritano. Tu é uma gentalha. E tu tens demônio. Jesus foi insultado. Então, aí era para Jesus olhar para eles e mirar bem forte. E lançar chamas do seu olhar e destruir. Como fala um conhecido meu que diz assim, ele diz assim, se os meus olhos fossem um revólver, eu ia tirar uma bala em ti agora. Então, Jesus poderia olhar para aquele povo e lançar uma granada, né? Mas Jesus, ele não tinha essa intenção. Ele era manso. Então ele não revidava. Diferente de nós, né, irmãos? Como é que a gente é quando alguém nos insulta? Que a gente vai até em casa, se a gente não revidar, a gente vai até em casa pensando, mas rapaz, eu poderia ter revidado. Eu poderia pelo menos ter dado um olhar 43 para aquela pessoa, para dizer que eu não temo a ela. Mas Jesus não tinha essa intenção. Continue, Cano. Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Amém. Então, ele manso aí aparece humilde. Por que humilde? Alguém humilde é alguém que não tem esse amor próprio que nós temos, esse ego tão forte, em que nós estamos tão preocupados conosco, com a nossa honra, estamos tão preocupados com a nossa glória, estamos tão preocupados conosco mesmos, que nós nos deprimimos. Jesus manso, porque ele não revidava, humilde, porque ele não buscava o seu próprio interesse. Jesus, como diz ali em Coríntios 13, no versículo 7, ele diz, o amor não busca os seus próprios interesses. E por que o escritor aos Coríntios, por que ele chega a essa palavra no capítulo 13 de Coríntios? Irmãos, sabem por quê? Ele disserta o capítulo 13.
Na realidade, o capítulo 13 aos Coríntios é uma resposta à carnalidade dos corintianos. Eles eram carnais, porque eles estavam enaltecendo os dons, sobretudo falar em línguas. E no capítulo 12, ele vai mostrar lá no finalzinho que línguas é o último dos dons, o último. E ele diz assim: mas eu vou mostrar-lhes um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? É o amor. Aí ele diz: porque o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Quando nós amanhecermos o dia e estivermos muito preocupados em sanearmos alguma coisa, resolver algum problema nosso pessoal que não é prioridade, pode saber que é egoísmo da nossa parte. Porque a primeira coisa que estamos buscando são os nossos interesses. Esquecemos até de amanhecer o dia e dizer assim: Deus, muito obrigado, porque tu me deste mais um dia para que eu pudesse contemplar e refletir a tua glória nesse dia, viver também para a tua glória. Nós logo entramos como qualquer outro ser bruto no dia com os nossos interesses. Os salmistas diziam: de madrugada eu te buscarei, né? Então, no quebrar, no arraiar do dia, no quebrar da barra, é quando nós vemos a estrela da alva. São aqueles que acordam logo pela manhã e conseguem ver o céu ainda destituído de uma claridade plena e ainda sob um dia tenro, e ali nós podemos enxergar a estrela da manhã, né, a estrela da alva. E aí nós estamos contemplando naquela tranquilidade, naquela serenidade, a presença gloriosa do Criador de todas as coisas, né? Mas isso é uma experiência, isso não pode ser uma regra, é uma experiência, não pode ser uma lei, é uma experiência. Então, irmãos, Jesus Cristo, vamos ler ainda alguns textos que falam dessa humildade de Jesus, né? Ele não buscava seus próprios interesses. 4 de João, vamos ler o versículo 34, Cândido? 4:34 de João. O que diz aí a palavra? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Amém. Aonde que junta a multidão? Esses dias eu estive em uma cidade em que foram, segundo os glutões de carteirinha, de plantão, disseram que foram mortos 10 bois. E ali foram assados passaram a noite toda assando essa carne, e no amanhecer do dia, fechou o centro da cidade, e eles foram comemorar a vitória do então, né, do eleito prefeito daquela cidade. E ali ele matou esses 10 animais, e eles estavam comemorando. Então, muita gente. Nesse dia, uma cidade com 70 mil habitantes, o mercado central, o mercado onde vende peixe, fechou. Ninguém vendeu carne ali, porque todo mundo ia se alimentar da carne desses animais mortos para comemorar. Então, muita gente. Tiveram que montar lá um local fechado, entrava por senha e eu pegava o prato e voltava. Então, se tem um local onde tem muito sorriso e muita gente, é perto onde tem comida. Todo mundo se preocupa com a comida. É por isso que nós estamos fadados a sermos uma população obesa. Porque o nosso ventre é dominado pela comida. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Assim como a humanidade tem desenfreamento
amor, paixão pela comida, Jesus tinha pela vontade do Pai. Então isso é humildade. É você deixar os seus interesses de lado e buscar o interesse, né? O irmão diz, numa das suas epístolas, cada um não busque, lá no capítulo 10 de Coríntios, cada um não busque o que é propriamente seu. Inclusive, ele escrevendo lá, Timóteo, ele diz, ninguém, como é que ele fala sobre Timóteo? Ele diz que Timóteo é um irmão que muito abnegado, porque ninguém igual a Timóteo busca o interesse dos outros. Então, Timóteo era um irmão que buscava o interesse de outros, não o próprio interesse dele. Um rapaz jovem, a Bíblia não relata que Timóteo casou, era um irmão devotado, um cooperador do Evangelho, que buscava os interesses do Senhor, né? Hoje a gente vive em uma sociedade muito apressada. Hoje os cristãos e as cristãs, a maioria que são solteiros, é tudo amargurado, né? Claro, tem suas exceções. Porque não se casam, porque Deus não mandou o cônjuge, porque estão, inclusive a gente está do mesmo jeito que o mundo anda, os namoros precoces. Saibam isso, adolescentes, que não é normal namorar precocemente. Não é normal. O namoro é coisa da carne, namoro precoce. Nós não somos obrigados a entrar nesse modelo do mundo. Nós imitamos porque a gente está aí, nós somos um projeto em construção e a gente está se arriscando aí nesse negócio, nesse enferga que pólvora perto de fogo, o que faz? Incendeia. A gente está brincando com coisa séria. Então, não é correto, não é normal, isso é normal no mundo. Mas Jesus está aqui para nos dar o exemplo. 5:30 de João, irmão. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amém? Vá lá para 6:38 do próprio João. Então, a cobertura de pelo de cabra, né? Essa cor desbotada, essa coisa singela, grosseira, algo humilde. E perceba que estava em cima das tábuas revestidas de ouro. A primeira cobertura do tabernáculo, a primeira cobertura era pelo de cabra. Uma coisa tão simples, tão humilde, em cima de algo tão nobre. É a vida do cristão, da igreja. Como pobre, enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Então a igreja é um paradoxo. Mas infelizmente, a igreja ela tem entrado no mesmo perfil de Laodiceia. Laodiceia tinha tudo, menos o Senhor. Laodiceia dizia, eu não tenho falta de nada. Orgulhosa. Achava que tinha tudo. Mas, na realidade, o Senhor diz, você é pobre, cego, nu e desgraçado. Então, infelizmente, esse é um modelo aderido hoje, onde o povo são muito prósperos, sobretudo nos seus intentos pessoais, mas como igreja, o povo não sabe se relacionar como igreja, irmãos, infelizmente. As pessoas falam mal da igreja, né? As pessoas criticam a igreja e não sabem elas que estão criticando o próprio Senhor. Nós não podemos apontar o nosso dedo sujo para a igreja, criticar a igreja, desprezar a igreja, porque se assim o fizermos, estamos fazendo contra o próprio Senhor. E como disse aqui o filho do profeta Joiada, Deus o retribuirá. Vocês não prosperarão. Tem muita gente que não prospera
porque tem uma língua felina para falar mal da igreja, para criticar, desprezando o espírito de unidade, desprezando a vida de Deus que Ele depositou na igreja. A gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. 6:38, meu irmão. É muito sério, irmãos. Tem muita gente que pensa que está aqui esse menino falando à frente. Muita gente fala, mas aqui eu vou escutar o que aquele que ela está falando, não estou nem aí. Paulo escrevendo em Timóteo, quem despreza essas coisas, não despreza homem não, despreza próprio Deus. Tapa o seu ouvido, vá para a sua casa com seu coração rebelde, para você sofrer as consequências, porque está desprezando o próprio Deus. Vai lá, meu irmão. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele disse, eu vim aqui para essa terra, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, irmão. Então leia esse texto de Lucas 9:38, meu amado. Então Jesus Cristo manso e humilde, pelo de cabra, né? A sua pobreza, Jesus Cristo na sua humildade, na sua pobreza, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo, Lucas 9:58. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde reclinar a cabeça, né? Abra em 2 Coríntios, meu amado, 2 Coríntios 8:9. Então, o pelo de cabra fala de Cristo como separado, né? Também, da mesma maneira que o pelo teve de ser separado da cabra, assim Cristo teve de sacrificar a si mesmo, tirando das suas vestes para prover vestes para outros. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ricos, aleluia! Então o Senhor Jesus se fez pobre, Ele desceu para nos enriquecer, para enriquecer esse monte de gente enjoado, esse monte de gente que não tem motivo, acorda pela manhã, não tem vontade de louvar. Eu fico olhando o irmão Reginaldo aqui à frente, conduzindo um monte de povo que não tem prazer na adoração. Irmão, eu até lhe aconselho, é um conselho, peça a Deus que lhe oriente a isso. Eu penso que antes do louvor, o irmão deveria primeiro mexer com esse povo. Peça a Deus como você vai fazer isso, que eu não sei não, eu não vou lhe ensinar como fazer. Porque fazer o carro andar sem o povo estar aquecido, sem o povo entrar no espírito, sabe? Está ainda na pele, nem na carne entrou, está na pele. É difícil, é complicado. Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, como fazer as coisas e Ele seja glorificado, para que a gente não fique como animador de um palco que não tem alegria. Então, irmãos, a vida de Cristo que está em nós, ela precisa ser instigada, ela precisa ser tocada. A gente precisa entender que Jesus já nos tornou ricos. Sabe para onde era que eu e você ia se Ele não tivesse intervido? Nós íamos para o inferno, irmãos. A gente não acredita nisso, né? A gente acha que não ia para o inferno. Mas eu e você íamos para o inferno. E o inferno não foi feito para nós, não. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. É a cadeia de Satanás. Mas o problema é que o homem tem vivido desprezando a Deus. A gente precisa, irmãos, e é interessante que isso é assunto para outro dia. Ali em Pedro diz, em quem não há estas coisas é cego. Ontem a gente participou de uma reunião maravilhosa
Estava lá, o irmão Jorge estava por lá, né? Quem participou de uma reunião daquela de ontem não saiu dali, saiu com as energias recarregadas para um monte de dias. Não. Irmão. Então, maravilhoso você ver as pessoas glorificando a Deus, porque eles dizem, meu estado era esse, e Deus tem mudado a minha sorte. Os incrédulos grato a Deus, porque melhoraram um pouquinho, não financeiramente, mas espiritualmente. Aí o outro responde, eu também não sou mais o mesmo. Deus tem agido na minha vida. E o outro responde, a outra responde de lá, a outra doente com CA, vem de uma quimio ou rádio, Carlos? Vem de uma quimioterapia e graças a Deus que os irmãos nunca fizeram isso. A pessoa fica tão anêmico que é preciso tomar como chama o negócio? Hemácias. É preciso tomar hemácias porque ele fica, o sangue foge, os glóbulos vermelhos somem. E a pessoa tem que tomar as hemácias para não morrer sem sangue. Aí vem num carro de Fortaleza, chega 10 horas da noite, com ainda sensação de náusea, senta na cadeira e todo mundo diz, vá-se embora dormir. Ela, não vou. Eu vou ficar aqui. Aí diz assim, quando tem a oportunidade, diz assim, eu queria pedir para vocês que vocês orassem. A gente diz todo mundo, opa, por ela. Não é por mim, não. É por um rapaz que estava alegre na caminhada e foi muito importante na minha vida no início, quando há anos atrás ela fez o primeiro tratamento de quimioterapia, quando surgiu pela primeira vez o problema, que essa é a segunda vez que ataca, e ele me ajudou muito. E hoje, Deus deu prosperidade a ele, ele era simplesmente um zelador lá do ambiente do hospital, e ele foi colocado num cargo de chefia, e quando agora ele desencaminhou, caiu, e ela até tentou falar com o rapaz e não conseguiu, então ela está preocupada pedindo oração por ele. Aí eu digo, meu Deus, como é que a pessoa cheia de problema, era para estar murmurando, reclamando, está aqui preocupado com a pessoa que está sadio, mas está no pecado, então ela está preocupada com ele. Oh, meu Deus. É uma tapa de lã na nossa cara. Para a gente que amanhece o dia reclamando da vida, achando que o mundo está em preto e branco, que nada vale a pena, e ele se esquece, é cego, só vê o que está presente, se esquece da purificação dos pecados passados. Então, não sei como. Diz o irmão Carlos que Deus precisa mandar pelo menos uma dor de dente para os cristãos ver isso. Irmãos, a gente precisa ver a bondade de Deus, irmãos. E ninguém experimenta a bondade de Deus se a gente não andar nas boas obras que Ele preparou. E as boas obras é o caminho de cruz, é os entropélios da vida, é os embates da vida, sabe? É o vento soprando contrário, e até ali você encontra momento para glorificar Deus, porque é ali que o poder de Deus está aperfeiçoando na minha e na tua vida. É ali que Deus se mostra mais claro. Você consegue até dizer que cor, a roupa que Deus está usando, que você vê. Brincadeira, irmão, mas é lá. Deus tem o seu caminho nas tormentas. Agora a gente quer andar fugindo desse caminho, né? Quer andar, a gente monta um quartel general para nós e não quer sair daquela redoma e diz assim, aqui é o lugar mais seguro. É o mesmo pensamento que teve aquele mordomo que recebeu o dinheiro e disse assim, eu vou enterrar esse talento. Porque se eu enterrar esse talento aqui, eu não corro risco de perder, porque o meu Senhor, Ele é severo. Então eu vou enterrar, quando Ele vier eu não prosperei, mas eu guardei o que Ele me deu. É assim como muito crente tem feito. Eu vou ficar aqui no meu mundinho, eu vou ficar aqui paradinho, eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, eu estou numa boa. Mas quando menos espera, está afligido em angústia, entrando em deprê. O que aconteceu comigo?
Essa é a forma que Deus encontra para nos sacudir do nosso ninho, do nosso conforto, do nosso bem-estar. Eu quero você no meio das tormentas. Eu quero conduzir você no meio da tempestade. Se você quiser fugir, eu lhe coloco na barriga de um peixe. E se vocês quiserem ver como era na barriga do peixe, vá ler Jonas, a partir do capítulo 2. Que ele narra que até as algas se enrolaram no pescoço dele. Ele conta que a barriga do peixe, ele foi enroscado, que foi como um ferrolho, uma tranca num ferrolho, fechou ele ali. Então não adianta querer fugir do caminho de Deus. Se a gente tentar fugir, Deus vai fazer isso conosco. Não tem como. Dura coisa é resistir aí, e filho principalmente. Ele vai mandar disciplina. E não adianta querer a gente se esconder da disciplina de Deus. É esse caminho que Ele tem para nos abençoar. Então, meus irmãos, outro ponto interessante sobre a cabra é que ela era usada no dia da expiação. Depois que o sumo sacerdote lavasse o sangue aspergido no Santo dos Santos, ele entraria no átrio do tabernáculo e poria as mãos dele na cabeça do bode expiatório e confessaria em cima dele os pecados do povo. O bode era conduzido então por um homem já preparado ao deserto e lá era deixado livre, significando que lá foram levados os pecados de Israel, que Deus havia perdoado. Isto nos faz lembrar Jesus, humilde e pobre, se tornando por nós maldição e que podemos ter os nossos pecados lançados fora na terra do esquecimento. Que coisa maravilhosa. Os nossos pecados foram perdoados. 2 Coríntios 5, 21. Mas talvez essa é uma posição minha, talvez um dos nossos problemas, que a gente não é grato a Deus por isso, é porque nós somos igual aquele pecador não arrependido. O pecador comete um delito, aí vem as consequências. Ele diz, eu juro que nunca mais eu faço isso. Eu juro que nunca mais, um raio me parta se eu voltar a fazer isso. Aí passa um dia, dois, se esquece da lenhada que levou, aí começa a fazer a coisa de novo. Jesus Cristo nos perdoou dos nossos pecados, fomos redimidos, mandou para longe nosso pecado. Aí a gente se alegra. Um dia a gente ouviu alguém pregando sobre isso, que morremos com Cristo, nossos pecados foram todos perdoados, o sangue de Cristo nos purificou, e a gente se alegra. Que coisa maravilhosa! Eu vou viver para a glória desse Deus, eu vou ser eternamente grato por Ele. Passa um dia, dois, um ano, dois, aí, cadê esse irmão? Cadê essa irmã? Esquece, se perde no meio de tantas coisas, não tem mais gratidão no coração, parece que não valeu a pena a morte de Jesus, parece que nada mais me alegra, porque eu me torno um cristão insosso, sem prazer na vida cristã. Então parece que esse é um dos problemas sérios que o cristianismo enfrenta. É um povo que se esquece do benefício que foi efetuado por ele, o pagamento que foi efetuado lá na cruz. O resto, tudo é lucro. O que acontecer comigo depois da salvação, tudo é lucro. Não tem mais prejuízo, já estamos no lucro. O texto, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Então Jesus não conheceu o pecado, mas o Pai o fez pecado por nós. Jesus nunca pecou, viu, irmãos? Essa expressão, o Pai o fez, foi quando ele, na cruz, ele assumiu o nosso lugar. A Bíblia diz, a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá.
Então, quando Jesus se fez em nosso lugar a vítima para a expiação, então, naquele momento, Deus olha para Jesus, ele vê toda a humanidade. Inclusive, ele me viu lá. Ele diz isso que me viu naquele momento, eu estava lá também, e eu creio. Então, quando ele olha para Jesus, ele me vê lá. Aí ele diz, ele o fez, porque ele tomou o meu lugar. Então, quando ele toma meu lugar, é a mesma coisa, essa é a mesma expressão, por exemplo. Suponhamos aqui, alguém vai morrer fuzilado no paredão. Aí alguém diz, não, eu vou morrer no lugar dessa pessoa, então eu vou me fazer essa pessoa. É como que tudo que ela fez caia sobre mim, então eu vou ser punido. Foi isso que aconteceu. Jesus não pecou, ele não cometeu pecado, mas quando ele toma o nosso lugar, ele é feito pecado por nós. Então, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça. Isso é tão sério, irmãos. Justiça de Deus. Porque os frutos da luz, diz Efésios, consistem em toda bondade, justiça e verdade. São o tripé do viver cristão. Bondade, justiça e verdade. Se não houver essas três características no viver cristão, então é paraguaio. É do Paraguai. É fajuta. Pois não. Amém, irmãos. Bom, tem uma palavra de oração. Pai querido, eu te louvo, Pai, pela tua preciosa palavra, pelo teu amor demonstrado por nós ali na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer, ó Pai, por esta obra redentora. Pai, em toda a história do cristianismo, houveram momentos de declívios, momentos de ascensão, momentos em que o teu povo desprezou a tua obra. E houveram momentos que foram fervorosos de espírito e não negaram teu nome, nem amaram suas próprias vidas. Pai, é baseado no que tu fizeste nessas épocas de glória, épocas de testemunho, que nós queremos te suplicar. Faz isso em nós nesses dias, Pai. Desperta o teu povo, anima a tua igreja, Pai. Mostra que Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso bem maior. O Senhor nos deu, o Senhor deu à igreja, Ele é nosso, nós somos dele. Nos anima sob essa expectativa de que Cristo é o nosso tudo, Pai. Por misericórdia. Eu quero te suplicar também amanhã, ó Deus, pela obra que os irmãos irão realizar ali na Timbaúbas. Com a tua mão abençoadora, Pai. Refreia a ação do inimigo e faz tudo para a tua glória. No nome de Jesus que nós te rogamos. Amém.